São jovens entre os 15 e os 29 anos que nem estão a estudar nem inseridos no mercado de trabalho ou a frequentar alguma formação. São chamados jovens NEET, um problema à escala global que também importa à Ilha Terceira. Nós, de facto, temos demasiados jovens que estão nesta situação e, eu diria mais, nós até temos demasiados homens e mulheres relativamente jovens que estão assim. Não são apenas os jovens desta idade, basta darmos uma volta aí pela ilha à meia da tarde e vamos ver os cafés cheios de gente que não devia estar nos cafés, devia estar a trabalhar. E essa é uma preocupação muito grande que nós temos. E é uma preocupação que vai crescendo, porque nós estamos a viver um tempo que está marcado por dois efeitos demográficos importantes. O resultado da grande imigração que aconteceu destas ilhas nos anos 60, 70 e mesmo 80. Muitos dos nossos povoados perderam 40%, em alguns casos, da sua população. E isso causou uma seleção, obviamente, pela negativa, já que os mais empreendedores, os mais capazes, foram os primeiros a partir. Depois, obviamente, houve a transição demográfica e uma redução drástica no número de nascimentos, o que faz com que hoje nós tenhamos um balanço demográfico negativo. Temos mais gente a falecer do que aqueles que vão nascendo. E depois, um fenómeno crescente que é o resultado do sucesso do sistema educativo. Temos cada vez mais jovens que também vão para o ensino superior e esses são os primeiros a entrar nesta nova imigração. E, mais uma vez, nós estamos a ter aqui mais uma seleção pela negativa, em que aqueles que conseguem ter uma formação mais avançada e que, obviamente, seriam aqueles que seriam mais capazes de fazer crescer a nossa economia, são os primeiros a optar por outros destinos e a optar por outras soluções para a sua vida. Uma realidade com grande peso na sociedade e que carece de soluções. Algumas já estão em andamento. Desde que o GOF foi implementado, que foi instalado, digamos, um gabinete que é móvel e de contato de proximidade com a população, ou seja, o objetivo é sempre não um gabinete estático, não, um gabinete de proximidade com a população, que percorre todas as ilhas, todos os concelhos e que trabalha em estreita colaboração com várias entidades, desde logo com as juntas de freguesia, a razão pela qual celebramos o contrato da ANAFRE, com instituições principais da social, por exemplo, com a CAIS, com o Novo Dia, com a Arrisca. E é precisamente fruto dessa colaboração estreita que conseguimos sinalizar jovens que não estão nem em formação, nem a estudar, nem a trabalhar. E já do trabalho já realizado, conseguimos identificar cerca de 4.600 jovens. A verdade é que, após essa sinalização, após esta inscrição destes jovens no Centro de Emprego, passam por acompanhamento personalizado. Desde que o Gabinete de Orientação Vocacional e Profissional foi criado, em fevereiro, pelo Governo Regional, já produziu resultados. Tem sempre um objetivo, criar um plano individual de emprego para esta pessoa, associada sempre à questão da expectativa da motivação. Muitas vezes estamos aqui a falar de pessoas que têm fracas competências em termos de empregabilidade, mas muitas vezes também associadas a uma baixa autoestima, uma baixa motivação. E daí temos que olhar cada caso, para o nosso objetivo é formar para empregar, desde logo quando estamos a falar dos jovens com fracas competências, baixas qualificações. E a verdade é que, desde que registramos cerca de 4.600 jovens no GOF, neste momento nós temos pouco mais de 1.600 jovens. É sinal de que estes jovens já integraram o mercado de trabalho, outros estão em formação e, portanto, isto aqui dá-nos um alento, dá-nos confiança na nossa trajetória, no nosso percurso. Porquê? Porque significa que não só as empresas estão a confiar na economia da nossa região, mas também notam a eficácia das nossas políticas. A responsável pela pasta da Juventude diz que o Governo Regional tem apresentado diversas medidas a pensar nesta faixa da sociedade, como a reformulação do programa Estagiar. A Conferência Internacional Guia para a Inclusão Social de Jovens NEET, promovida pela Rural NEET Youth Network, decorreu no Centro Cultural e de Congressos de Angra. Entrar e permanecer na condição NEET significa mais risco de desemprego ao longo da vida, precariedade, risco de exclusão social, problemas de saúde mental ou menor número de oportunidades para a participação cívica. Neste quadro, em 2019 foi constituída a Rural NEET Youth Network, uma comunidade que reúne representantes de 30 países
e aproximadamente 120 participantes, incluindo investigadores, profissionais das áreas sociais e representantes do terceiro setor, que procuram, por um lado, mapear os desafios e oportunidades para estes jovens e, por outro, criar as condições para que novo conhecimento seja produzido para informar políticas e intervenções de terreno. É, portanto, uma iniciativa científica, mas eu diria que no final é muito mais do que isso. Como verão ao longo do dia, esta rede tem produzido diversos elementos de informação destinados a vários públicos e está empenhada em, num futuro próximo, ser um parceiro relevante das políticas europeias e nacionais destinadas aos jovens nos territórios mais periféricos da Europa. Há metas europeias a concretizar. O cenário atual é apresentado da seguinte forma. Mais de 10 milhões de cidadãos europeus com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos encontram-se nesta situação na comunidade europeia. Tal corresponde no final de 2022 a 11,7% das pessoas nesta faixa etária. Por outro lado, é importante salientar que este é um fenómeno desigual do ponto de vista territorial, afetando muito mais os países do Sul e do leste da Europa e muito em particular as zonas rurais. A título de exemplo, refira-se que em finais de 2021 e de acordo com o último relatório do Eurostat publicado este mês, a taxa de jovens NEET era de 13,7%, sendo mais alta comparativamente às zonas urbanas, onde se cifrava nos 12,2%. Esta disparidade é bem mais visível no caso de países do Sul e do Leste, como eu disse, e em pelo menos 15 dos países da União Europeia. Contudo, e mais importante, a proporção de jovens NEET em meios rurais era superior em 10, 15 ou mesmo 20 pontos percentuais comparativamente às zonas urbanas em países como a Hungria, a Grécia, a Roménia, a Letónia ou a Bulgária. Ao longo da última década, os Açores têm apresentado as taxas mais elevadas de jovens em condição NEET por regiões portuguesas. Em vários destes anos, 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 dos jovens com idades entre os 15 e os 29 anos encontram-se nesta situação. Ainda que não seja o único fator que explica esta situação, as elevadas taxas de abandono escolar precoce pesam na percentagem elevada de jovens NEET nos Açores. Desde 2015, e com uma oscilação pontual em 2022, este indicador ronda os 26% a 27%. A Conferência Internacional realizada na Ilha Terceira pretendeu motivar decisores e profissionais dos Açores a avançar para soluções para o presente e também para o futuro, através da partilha de trabalho já produzido pela organização.